Boa tarde, estimados ouvintes. Estamos começando mais uma edição do Encontro com a Verdade. Professor Cunha chegando, nosso convidado, professor André Aguiar, já está também aqui nos estúdios. A direção geral é de Daniel Quintana. Apoio técnico, Jesus Peixoto. E hoje, em substituição ao Henrico, a Amanda Beatriz está garantindo a transmissão em tempo real através do nosso perfil no Facebook. Apresentação, Cláudio Omar Pereira da Cunha. Participação permanente como colaborador, professor José Luiz Rodrigues da Cunha, professor Cunha. Apoio cultural, Jaques Oliveira, Negócios Imobiliários. Dr. Cláudio Omar Pereira da Cunha, Terapias Complementares de Saúde, Terapias Holísticas. Unopar, Sistema Sears do Brasil, também hoje está voltando a apoiar o Encontro com a Verdade. Agradecemos muito a direção dessa instituição de ensino, na pessoa do Dr. Adriano Telesca Mota, que já participou do Encontro com a Verdade por mais de uma vez, sempre enriquecendo com a cultura que tem o nosso espaço e contribuindo para o engrandecimento cultural da nossa comunidade, região onde alcança a Rádio Amizade. Hoje nós estamos recebendo a visita do amigo, professor André Aguiar. Professor André Aguiar, que tem já uma trajetória de vida, uma folha de serviços à comunidade canguçuense, no magistério, no esporte, foi secretário municipal de educação, hoje é suplente de vereador, segue no seu mistério no magistério. E por tudo isso, o professor Cunha e eu formalizamos o convite para ele na semana passada. E ontem, quando eu cheguei no escritório para fazer a chamada do programa, já estava pronta. O professor André Aguiar tomou a iniciativa de fazer a publicação, muito bem feita, diga-se por oportuno. Faltou somente o compartilhamento e dizer que era uma honra recebê-lo. Tá? Então vamos passando a palavra para a sua saudação preliminar do amigo, professor, ex-secretário de Educação, suplente de vereador, líder na comunidade canguçuense, André Aguiar. Boa tarde, meu amigo, assim dizendo, Cláudio Omar, meu colega de profissão, professor Cunha. Tivemos muitas conversas, Peixoto, que está aqui no apoio, a Amanda, que está cada vez se saindo melhor nos trabalhos de fotografia e filmagem. E é um prazer eu dizer isso aqui, porque eu não preciso, nessa nossa abertura de conversa aqui, me espichar muito, mas valorizar aqueles que também valorizam a gente. E são momentos como esse que estão acontecendo agora, tanto via rádio, eu que moro lá perto do ginásio e consigo avistar aqui o espaço. Eu, como eu agora estou de a pé, eu vinha caminhando também já para poder ajudar, né? E eu digo assim, não, mas vou indo, até o hospital consegui. Aí do hospital para cá eu tinha que pegar um taxizinho, né? Para não me atrasar, né? Então, para não me atrasar, porque era um pouquinho mais alto aqui, né? Mas é um prazer estar aqui. Eu não vou dizer a palavra sonhar, mas eu esperava por este momento de estar aqui, de conversar com os amigos, nesse programa que é tão ouvido e pós ser escutado, também tem a possibilidade das pessoas nos acompanhar via rede social. E estou aqui à disposição dos amigos para um bate-papo. Muito bem, André. O prazer, a honra é toda nossa. Está com a participação aqui do Paulo Coitinho, nosso conterrâneo, hoje envolvido em atividades políticas, em Pelotas, comunitárias, no esporte também.
Ele diz o seguinte: 3 amigos que me orgulham de suas amizades. Um abraço, conterrâneos. Retribuímos com muito carinho ao Paulo todo esse carinho que ele sempre demonstra por nós e a sua amizade extremamente sincera. Nanel Vieira, dando uma boa tarde para nós, desejando um bom programa. Elisane Cigales, Marley Santos e tantos outros aqui que já estão interagindo conosco. Professor Cunha, sua saudação inicial. Cláudio Omar, boa tarde. Prazer estar aqui conosco. O André, a gente tem um carinho bastante grande, foi nosso secretário de Educação, hoje colega, trabalhando no interior. Peixoto, Amanda, tenho certeza que teremos um bom programa, uma grande tarde. É sempre bom quando a gente consegue fazer, e essa é a rotina do nosso programa, fazer programas com pessoas que se preocupam com a comunidade, que não pensam na sua existência de forma individual, egoísta. Se pode-se atribuir ao professor Andrew um defeito, eu acho que o defeito é tentar colaborar mais até do que ele mesmo pode. Porque muitas vezes a gente vê numa correria e vários amigos, a gente conversando no magistério, diz assim, não, o Andrew, ele corre mais que as pernas. E isso é um elogio. Eu acho que são poucas pessoas que têm essa visão comunitária. E ele faz da profissão dele, do magistério, um ponto de partida para que a comunidade melhore a cada dia. Eu acho que muitas das pessoas que nós trazemos aqui se destacam por isso, mas nenhuma delas eu acho que tão cedo como o André. Quando começou ali na Rádio Liberdade, já tinha essa visão, a gente enxergava o André de mochilinha nas costas e correndo de um lado para o outro. E da gente olhar e se perguntar assim, para que lado vai aquele com tanta pressa? Seja bem-vindo, André. Obrigado. O André tem 2 qualidades, né, fantásticas no mundo de hoje. Ele é polivalente sem ser superficial, né? Porque hoje o mundo está muito na superficialidade, né? As pessoas não se aprofundam absolutamente em nada, né? O professor André Aguiar, pelo contrário, ele tem uma conduta reta, ele é uma pessoa de um trato elegante e veste a camiseta das atividades que exerce, né? E a maioria delas, né, espontaneamente, voluntariamente, tá, com grande envolvimento comunitário, né? E a gente, quando o recebe, precisa mostrar para os ouvintes a admiração e o reconhecimento que tu acabas de falar, né? Professor André Aguiar, como a gente sempre faz, os primeiros minutos é uma retrospectiva do convidado à vontade. Tá? Bom, um pouco da minha história rapidamente, e vocês vão me cortando porque sabe que a gente fala bastante. A gente não corta, a gente ajuda. Ajuda. O meu destino para vir para o Canguçu já não é de hoje. Eu com 6 anos eu vinha para Canguçu e vinha direto com o Bijico, que me trazia para cá, porque a Solange me cuidou quando eu tinha 6 anos em Pelotas, que eu morava quando eu tive uma hepatite, por 2 vezes fui desenganado. Então acabei vindo para Canguçu. O meu pai trabalhava na questão na HP em Pelotas e tinha direto contato com o seu Hélio Hoffman, que era da Legrand aqui em Canguçu. E quando eu vinha para Canguçu, eu brincava nos videogames, assim dizendo, na casa do Aires, que era ali onde era o antigo Fuca. E hoje ali entre Carina e RC ali. Então acabou tendo uma ligação. E aí em 93 tive a possibilidade, eu tinha um sonho de entrar para ser militar. Vim aqui, me inscrevi, naquela época poucos canguçuenses queriam ser militar e acabei vindo para a aeronáutica aqui. Servindo aqui na aeronáutica, criei grandes amizades, a família Zarnotti e Porto, do meu amigo Jean e do Carlinhos, me abraçaram no primeiro momento. Depois acabei morando na Vila Militar, constituí uma família aqui no início, com a professora Graciela
e também depois logo começamos a faculdade juntos, porque eu não tinha mais possibilidade de continuar na aeronáutica, mesmo sendo soldado especializado através de concurso público, que isso ainda anda correndo por fora, né? Acabamos começando a fazer matemática, uma extensão da Católica na época, e acabei saindo da aeronáutica e entrando para a rádio ao mesmo tempo, que fazia esporte e fazia várias outras atividades culturais, como Vitrine Viva, trabalho nas lojas, animação de festa infantil, Papai Noel, coisas que eu achava que era, pessoal, mas ele está fazendo, eu juntava algum para poder ter e dar um melhor em casa, com certeza. E depois veio a Caroline, que hoje já está com 23 anos, né? Formei-me, claro, em matemática, e comecei a trabalhar com o André Aguiar, a Notícia no Ar, na rádio. Primeiro concurso que eu acabei fazendo depois para a prefeitura em matemática, acabei me classificando e sendo chamado. Trabalhei lá na José Maria Dutra em 2000, quando o mundo ia terminar, que não terminou. E eu tenho uma história para contar uma hora dessas, desse mundo terminar. E de lá eu vim para Pasqualini e depois eu vim para Firmina. Foi quando um dia o ex-prefeito Odilon perguntou, tá, mas tu está trabalhando aqui e aonde? Eu queria vir para a cidade. Aí ele me conseguiu que eu trabalhasse na Firmina à noite, no EJA, e acabei, né, trabalhando automaticamente com a Rádio Liberdade na época. E depois surgiu outras possibilidades, e aí na eleição, depois que eu trabalhei intensamente nas reportagens do prefeito Cássio e da Marisa, eu fui chamado lá na Secretaria de Saúde e Educação, contando rapidamente aqui, para desvendar quem eram os novos secretários da administração. E fui lá rápido, com todo o meu equipamento, cheguei lá para a entrevista, já avisando o estúdio e tudo, quando cheguei pela surpresa me disseram assim, tens até a noite para nos dizer se tu queres assumir a Secretaria de Cultura e Esporte. Primeira secretaria do município dentro desta área. Eu pensei várias vezes, o cavalo passa encilhado, liguei na época para 3 pessoas em Cano Sul, conversei com 3 amigos e os 3 me disseram a mesma situação. Eu não fazia política, eu não era de política, eu simplesmente fui convidado pelo trabalho, daqui a pouco, que eu exercia já dentro do município. E aí assumi a secretaria por 4 anos, depois logo em seguida trabalhamos numa reeleição. Eu não tinha pretensão de ir para a Secretaria de Educação, até porque existia muitos paradigmas, como um cara que está sempre agitando, correndo, gritando, falando, vai pegar uma Secretaria de Educação. Tinha muito essa situação. E eu, em 2009, fui convidado, com todo respeito aos trabalhos dos demais colegas, fui para a Secretaria de Educação, montei uma equipe, conheci o Cunha, na época era do Conselho da Alimentação, ia lá, conversava com a gente, trocava ideias, muitas coisas não foram colocadas como a gente queria, né? E encerrando esse ciclo em si, foi em 2000, quando me disseram assim, agora tu tem que concorrer para vereador. E eu tinha, tu tem a faca, como me cobram até hoje. Por que tu não concorreu naquela época? E eu dizia assim, eu poderia ter a faca e o queijo na mão para concorrer e utilizar de tudo que vinha sendo feito e conquistado dentro da secretaria, tanto na área do esporte e tantas outras coisas. Mas se eu saísse naquele momento, eu digo até hoje, o Canguçu poderia estar perdendo muitos recursos e equipamentos que até hoje estão recebendo. Por quê? Porque ia trocar o secretário, eu ia sair num momento para poder fazer campanha e daqui a pouco poderia assinar alguma coisa ou outra, como é o exemplo das creches, que ainda estão em andamento. Nós assinamos no dia da inauguração do santuário, eu trabalhando um dia inteiro com a nossa equipe de trabalho, porque nada se faz sozinho. E eu tinha aquele foco, aquela coisa de tentar ajudar para a comunidade. Foi aí que me apaixonei cada vez mais, que para alguns não parece daqui a pouco ser paixão, né? Mas assim, de saber... dar valor a Canguçu, a querer o bem para a tua comunidade, mas com os pés no chão. Tirei muito dinheiro do meu bolso, de muitas coisas que eu queria fazer para melhor, né? Na época, e não é vergonha de dizer, adquirindo até dívidas em coisas, porque tu queria ir numa reunião, uma coisa não tirava diária, ia lá e fazia a tua situação. E hoje mais tranquilo, mais estabilizado, né? Estou com a minha noiva Betânia, que me deu bastante estabilidade na minha vida, família, usando muito essa questão da família também, bem na escola, e sonhando, né? Tentei para vereador, né? Tenho várias funções que eu faço e continuo trabalhando pela minha comunidade. Eu quero mostrar que, de repente, todo mundo diz que essa é a oportunidade, que a gente pode fazer algo diferente. E isso sem balela, professores. Dr. Claudio Mário, professor Cunha. Sem balela. E é por isso que eu dizia assim, o sim, o não e o porquê. Isso eu carrego comigo. As pessoas precisam
né? E eu estou nessa caminhada e é um pouco assim da minha vinda para cá. Procuro participar em tudo que é atividade, mas também procuro ficar mais em casa agora também, né? Até porque a gente aprende no decorrer da caminhada muitas coisas, né? E não sou o dono da verdade, mas procuro correr sempre atrás dela e o paralelo, assim, né? E discutir assuntos. Eu acho que a gente tem grandes amigos, né? A gente deve discutir muito. E eu acho que muitos caminhos foram abertos, né, para Canguçu, nessa minha experiência que eu passei de conhecer as pessoas, de dar oportunidade, de conversar, passar momentos ruins da política que eu não gosto. A parte horrível é a politicagem. Eu fico à disposição para falar. Tive a oportunidade agora de, em alguns dias, ficar lá na Câmara. Apresentei mais de 20 ideias, 2 projetos se tornaram lei. Outros até nem se tornaram, porque as pessoas achavam que aquilo ali, não, é coisa para primeiro mundo, para Canguçu não. Coisa que eu não entendia, mas respeito os demais vereadores que estão lá, quem sabe uma hora vai se entender diferente. Um pouco disso, professor, falei rapidamente aqui, eu tenho muita coisa para falar, eu fico até emocionado de estar aqui falando. Os ouvintes estão interagindo aqui. A Elisane Cigares diz o seguinte, professor: nosso colega foi um ótimo secretário, só elogios a ele, abraços ao amigo. Obrigado, o Ricardo Coutinho de Moura manda um abraço para nós e diz que tu fosse o melhor. Obrigado, Ricardo. Grande abraço. O Edson, o Dunga, sujeito. Esse eu censuro, esse não vale. Esse não vale. Esse não vale. Esse é censurado por mim. Mas um homem livre, de bons costumes, vamos acatar. Ele manda um abração para nós aqui. Essa liberdade que eles estão tendo, doutor, e aí eu queria dizer só uma situação. São poucas pessoas que se expõem muitas vezes com medo que, se está se expondo em elogiar a um, poderá ser crucificado ou criticado por outro. Claro. Eu acho que a gente tem que ser espontâneo, né? E esse nosso espaço aqui trabalha em cima disso, né? Com a verdade, acima de tudo com a verdade. O Otávio Almeida Lopes, nosso amigo, também está interagindo conosco. Professor Cunha, agora a sua participação no mérito. O Nenel está dizendo o seguinte: estou conhecendo um Andro Aguiar que nunca me oportunizei. Parabéns por sua história. Obrigado, Nenel. Sabe disso, a gente pode muitas vezes ter algumas indiferenças de uma coisa ou outra, mas devemos ser profissionais e com os pés no chão. Muito bem. Andrew, vivemos um momento bastante atípico no município. Acho que assisti a última semana a leitura do relatório do hospital. Eu acho que a gente começa a conversar política por aí. E tudo aquilo que a gente mais ou menos pensava, parece que no relatório se apresenta como uma proposição de verdade. Ainda não é uma verdade, mas uma proposição de verdade. E não é à toa que as coisas não vão muito bem. Mas o que mais me impressionou, e eu resolvi começar por esse assunto, foi a guerra política que acontece na Câmara de Vereadores hoje. Eu nunca vi, nesses tempos que estive em Canguçu, via muito isso em Pelotas e achava a Câmara de Vereadores de Canguçu bastante diferente. Mas sei que no teu tempo, Claudio Omar, era bem mais pesado. Mas esses últimos tempos, no governo Odilon, no governo Cássio, as coisas foram se acalmando. Até porque na minha época era o regime militar, né? A coisa era pesada. Era pesada mesmo. Mas a última sessão da Câmara foi a primeira sessão que eu assisti que não terminou. Fiquei surpreso com isso e vi vereador chamando um outro para terminar o assunto na rua. Vamos lá para a rua. E um dizia para o outro: tu grita muito porque tu acha que manda. E o outro dizia para ele: vamos lá para a rua que a gente resolve. Aí cortaram a transmissão da Câmara de Vereadores. E eu quero começar o assunto, Andrew, exatamente nesse ponto. Tu fizeste proposições de projetos na Câmara e muita gente pensa que o fulano não fez nada porque não fez nenhum projeto. E não é verdade. Um projeto ele é aprovado pela maioria, no mínimo. Nem falamos de unanimidade. Como é que tu te deparou com esse momento, com esse tempo que tu ficasse na Câmara? Antes do professor Andrew responder, o professor Dunga voltou aqui. Trabalhei com o professor André Aguiar na Secretaria de Educação. Um tempo de muito aprendizado.
a gente valoriza aqui, mesmo interrompendo, às vezes, o próprio convidado, os testemunhos que os ouvintes dão, né? Essa interação é que nos estimula, né, professor? E pós aqui também o pessoal continua os comentários, porque acaba assistindo depois, né? É verdade. E são oportunidades, assim, ó, de repente eu não consegui dar oportunidade a todos quando trabalharam comigo, ou quando eu estava lá, mas eu acho que a oportunidade tem que ser principalmente nos ouvidos, de escutar bastante. Mas voltando ao que o Cunha falou, quando o vereador Rubinho saiu para um tratamento e o vereador Chico estava saindo para uma viagem com a família, surgiu a oportunidade de eu entrar. Não foi assim uma coisa, vou tirar um atestado para o outro entrar uma vez e ter uma oportunidade. Não, fui chamado, ele queria um tratamento e precisava, a própria questão do cigarro, que ele mesmo diz, e se enquadrou. Eu me preparei, sabe? Eu me preparei para ser vereador. É isso que eu fiquei assim muito triste por 63 votos de não ter entrado. Faltou 63 votos para eu ter entrado na Câmara. E eu me preparei bastante, eu estudei, eu escutei as comunidades, eu não tentei tirar votos de outra pessoa por uma forma ilícita. Eu ganhei, eu consegui uma moto emprestada, que do nada surgiu aquela moto de um anônimo que eu respeito o nome até agora. Eu fiz 95% da minha campanha em cima de uma moto, andando muito no interior, acredito que poderia ter feito mais cidade. Eu tive pessoas que apenas abraçaram a campanha e falavam o meu nome. E esses 14 dias que eu fui para a Câmara, eu me surpreendi muito porque eu fui apenas 3 sessões. E das 3 sessões, 2 era apenas... A primeira eu só me apresentei, não podia apresentar nada. Na outra foi pedido adiamento e na terceira eu consegui falar. E aí na terceira eu consegui entrar com umas 20 ideias mais ou menos. E dessas 20 ideias, muitas eu sabia que teriam que ser como indicações, que eu vou dar um exemplo bem claro. Uma indicação da Avenida 20 de Setembro, que a gente sabe que tem que mexer nela. Mas eu não fui simplesmente uma indicação, temos que mexer. Eu coloco a pré-solução de como eu faria, não porque é prefeito A ou B que eu não daria a minha ideia de como construir. Então eu estava preparado para esse momento. E alguns projetos, né, como foi o caso de um deles, que era o médico nas creches, para poder ajudar um pouco mais os colegas professores, uma visita, daria apenas 4 visitas mensais nas escolas de educação infantil que a gente tem, de um médico que já é da unidade da família da região, evitaria muitos questão dos pais ter que estar saindo do seu serviço, daria maior segurança aos professores, mas na época foi entendido, e poderia ter emendas em leis, é isso que me assusta, que isso daí estaria gerando mais custos, isso aí estaria trazendo um médico específico para isso. Então tem coisas na lei que poderiam ser mudadas, como foi mudada depois de uma outra lei que eu apresentei. Inclusive, um vereador, com todo respeito, colocou, olha, muito boa ideia, parabéns, beleza, parece, só que isso não é ainda uma cidade de primeiro mundo. E aí me surpreendeu se a gente não tentar algo diferente, né? Tenta, arrisca, vamos tentar fazer. Mas foi essa experiência, e assim, muito preocupado, tenso no primeiro momento, porque é uma situação muito diferente. Tu tem o poder um pouco da caneta, tu tem um pouco daquela sensação, e procurei, de todo o tempo que eu passei ali, não ter aquela questão de estar dando coisas. As pessoas, o tempo que eu ficava no gabinete, mandavam direto as pessoas lá. Era para uma questão de uma rifa, era para uma questão de um remédio, era para, entendeu? Muito assistencialismo, e muitas vezes a gente tem que tentar mostrar isso diferente, ao ponto de que muitas vezes lá dentro eu escutei, olha, se tu não der, depois não vai ter teu votinho. Eu digo assim, então não vou ter meu votinho, mas eu vou continuar com a minha personalidade. E é assim que eu digo para os meus colegas, né? Vamos buscar alternativas? Vamos buscar alternativas. Não estou dizendo que todos estão lá, eles também passaram por esse momento. Mas sempre foi assim? Será que terá que ser assim? Será que não pode ser? Então devemos mudar em relação a isso. Mas eu me preparei, estou me preparando ainda, acho que ainda tenho chance de tentar ir mais uma vez, né? De ser esse polivalente, eu abracei Canguçu me abraçou. Eu falo isso aqui com emoção mesmo, estou com meus 44 anos, aonde eu vou, eu me dou bem com as pessoas. Eu procuro, se eu não me dou bem, a pessoa me conhecer, né? Porque às vezes acha lá o exibido, lá que anda lá, faz isso, aquele outro, tá lá no Morados agora, tá aqui. Vai conversar comigo, vai ver que é diferente. É verdade. Essa que é a minha intenção. Mas foi uma experiência dessa situação, um pouco frustrante algumas vezes, né? Eu fiz uma lei mesmo dos professores, como foi colocado, que vai ajudar muito, mas eu tive um erro, que foi de iniciativa vício de origem.
onde um detalhezinho que eu coloquei na minha palavra da minha lei, falava da questão de recurso, e a Câmara não pode propor a situação. Então eu pedi que o prefeito olhasse agora com carinho, junto com o secretário Credemir, que esta lei vai poder ajudar muito a questão, principalmente de não faltar professores nas escolas, como outros setores, e também tu aproveitar a equipe da educação que tu tem em Canguçu, com o apoio do SINCA. Porque o SINCA, eu antes de apresentar, eu me reuni numa comissão do SINCA, apresentei a minha ideia, e depois dali nós apresentamos a Câmara. Então tudo que eu mais ou menos fiz, eu construí, ouvindo as pessoas. Eu não simplesmente, agora eu quero pintar aqui a Rádio Amizade de azul. Não, eu vinha escutar alguém, se era essa a intenção, de tentar fazer uma política diferente. Será que é isso que o nosso Brasil passa? Eu não sou dono da verdade, mas eu estou no programa que fala a verdade. Obrigado, André. A velha guarda aqui se manifestando. Rogério Marta Machado. Rogério. Grande abraço para ti, querido. Ele diz o seguinte: o André sempre foi um grande colega. Trabalhou muito pelo nosso município. Merece nosso reconhecimento. O Hamilton Cardoso, meu primo, hoje residente em Pelotas, manda uma boa tarde, um abraço a todos nós. O Rogério escapou aqui, mas fazendo uma referência na época em que o amigo Cláudio Omar era vereador. Naquela época as discussões tinham conteúdo. Elas têm até hoje, é o jeito. Mas eu agradeço muito. Afinal, nós temos uma caminhada junto, não é, Rogério? Fábio Lousada, parabéns pelo programa, Cláudio Omar. Canguçu tem tudo para entrar numa nova época de agroindústria. Tema muito interessante. O Alex, casado com a professora Patrícia Goulart, o Alex, meu parente, filho da Neida, faz referência aqui, grandes amigos. Então, feitas estes registros, que nós agradecemos muito, todos nós aqui da equipe do Encontro com a Verdade, restituímos a palavra ao professor Cunha para que ele prossiga na sua intervenção. André, o ponto que eu gostaria que tu tocasse foi exatamente nessa questão da... A Casa Legislativa, ela tem um embate, parece um tanto quanto inócuo, que ela chega ao ponto dela discutir por si mesma. Se fulano pega o microfone e bate no fulano, fulano tem que pegar o microfone e bater no fulano. Em certos momentos ela parece, não sei se tu concorda comigo, mas ela parece briga de criança. Antes do professor André responder, o Ednilson Cunha, grande professor André, só fera tem nessa bancada. Parabéns. Nós agradecemos. Meu aluno. Olha aí. Alex Ribeiro Lemes, grande André, esse sabe o que fala. Com a palavra. Obrigado. Essa questão das vaidades, eu ainda li um pouco antes de vir para cá, o vereador ainda fala que a função lá dentro da Câmara é de legislar, de fazer as leis, mas o prefeito também faz leis, então ele também tem que estudar as leis feitas pelo prefeito. E também tem que fiscalizar o prefeito. Isso aí teoricamente é o que diz. Mas no momento que o povo deu o aval para o prefeito, ele já é também um fiscalizador. O vereador, sendo eleito pelo povo, é o seu representante e as representações das angústias. Baseado no que você está dizendo, o povo que te elege não quer que tu vá lá bater boca com o outro. Tu vai defender ideias e colocar com argumentação aquelas tuas ideias, para que todos possam daqui a pouco entrar no mesmo eixo, né? E entrarem no bom senso. Bom, isso é bom para Canguçu. E eu vejo dessa forma, porque eu tive um dos projetos que virou lei sancionado pelo prefeito Vinícius, onde eu agradeço, porque sai da Câmara, tem que ir para lá, que é as hortas comunitárias. E aonde eu falava desse projeto da horta comunitária, e que já temos algumas em Canguçu, né, que eu falava que a pessoa podia também usar o terreno particular. E aí o pessoal, só um pouquinho, com a anuência do particular. Então essa palavra deu com que esse projeto fosse aprovado. Hoje já está em vigor,
que é onde, lá no Horto Municipal, tu teres lá uma horta comunitária que vai poder utilizar para várias entidades, creches e assim sucessivamente. E qualquer terreno público aqui de Canguçu, né, ou que esteja em área também próxima, pode, com a solicitação da prefeitura, de tu cuidares, criares uma horta, teu acompanhamento, 70% é teu lucro e 30% tu repassa para uma entidade. E no particular, uma anuência do particular, 90% é teu e 10% tu pode também passar para uma entidade. Tá, mas onde é que tu criou isso? Horta comunitária é coisa tão simples. Eu andava lá perto do Triângulo, lá atrás da Rural, e lá tem muita gente que veio da colonização alemã e que mora lá e que tem a sua hortinha. E aqui quem vai descer para o ginásio, bem do lado ali da oficina, ali, tem uma horta onde uma pessoa deixou para os vizinhos criarem uma horta cuidada, limpa. Então fui observando essas situações que eu criei. Tive que apresentar para os colegas. Mas o que eu vejo assim lá, e me desculpa alguns, que muitas vezes o pessoal não está no mundo da lua. Não cria algo por criar apenas, não dá continuidade. E eu acho que o vereador lá dentro tem que ter essa continuidade. E tentar mostrar os caminhos. Não simplesmente agora para mim é bom tal coisa, eu bato de frente, tal coisa é ruim, eu bato de frente. Só bater por bater. Né? Que nem a questão das estradas que a gente ouve. Mas vamos atrás do porquê que está, como está, como. Tá, e o que tu pode fazer para ajudar? E aí muitas vezes eu vejo que é mais fácil, é mais bonito, dá mais ibope, dá isso, dá aquele outro. E muitas vezes não é por esse lado. Tem que ter os pés no chão. Então toma teu mate aí. O nosso programa, antes e acima de tudo, é uma roda de mate, como a gente refere, né? O nosso grande Peixoto é o responsável, não só pelos equipamentos aqui, mas por este acompanhamento maravilhoso com mate fraterno, né? Vamos agradecendo a participação da Celoí Alves, do Luiz Bederode. O Luiz Bederode é o presidente da comissão 100% comunitária, que é responsável pela festa da criançada. Sim. Teve que ser adiada, acho que vai sair junto com o Natal agora. Dr. Kleber de Matos Fonseca, que é nosso convidado para o próximo programa, tá? Sujeito ainda à confirmação. Marlene Cruz do Amaral, nossa amiga. O grande Cael Borges. Esse Cael vai ser um líder muito fantástico, né? Ele já é um... Primeiro o YouTube de Canguçu, e eu valorizo isso, porque eu faço umas lives também lá dos meus serviços e tudo, e ele tem o canal dele. Só que as pessoas têm que acreditar um pouquinho naquilo dali que tem sentido. Tem, ele é um iluminado, né? Maria Hélida Ribeiro da Costa, professor André Ferberg, da equipe do professor e mestre Luiz Nunes Silveira, o mestre Nunes, Elcia Cruz Dias e o Ronai Tavares Pacheco. No sábado atrasado, eu fui convidado pelo estimado amigo Jânio Soares para o programa que se inaugurou naquela oportunidade, que é o Jânio Soares Entrevista. E acabou vindo essa questão da política no parlamento municipal. Eu fiz naquela oportunidade algumas considerações, até porque, graças a Deus, tem um trânsito interpartidário, tenho amigos em todos os partidos políticos, respeito todos eles, mas me atrevi a fazer um pedido que, pelo que vejo, não foi atendido. E o professor Cunha estava na escuta. Digo, era mais do que na hora de dissipar as vaidades, deixar que as ideias que fossem objeto de conflito e jamais o agente político, né? E eu tenho só 30 anos de política, de linha de frente, eu posso falar isso, né? Durante os anos de 78 até 2008, eu tive uma atuação política de linha de frente. Nunca perdi a compostura e sempre granjeei amizades. Eu acho que
quem está indo por esse caminho que o professor Cunha referiu anteriormente, deveria fazer uma revisão, quem sabe até uma reciclagem interior, porque só quem perde com isso é quem assim age e o nosso município. Os nossos representantes, e a minha filha me chamou a atenção para isso, deveriam usar a intensidade com que brigam entre si para lutar, isto sim, pelo bem-estar da nossa coletividade. Eu sempre digo, na democracia, brigam as ideias, nunca os homens. Tá? E, vez por outra, eu vejo gente que diz que a democracia é o melhor regime, agindo no cargo público, seja ele qual for, como se fosse integrante de regimes ditatoriais, discricionários, arbitrários e extremamente contrários aos interesses da vida social. O Nenel faz uma correção que são 40 anos, de 78 a 2018. Não, né? Em 2008 eu fui caçado, escorraçado do partido político que eu ajudei a fundar e que tinha, naquele ano, programado o seu debut, seus 15 anos. Eu estava na terceiro mandato como presidente daquele partido. O meu diretório foi cassado, foi dissolvido, sob o patrocínio de um deputado que todo mundo sabe quem é, mas não vale a pena falar. Foi nomeada uma comissão provisória, eu não tive sequer o direito de defesa. E agora, claro, a gente não fica alienado, né, Nel? A gente continua envolvido, né, mas não com aquela... Mas tem influência. Aquela legitimidade que tínhamos anteriormente, onde tinha uma instituição por trás. Né? Tem 10 anos aí que eu estou no ostracismo. Né? Mas, diz ele aqui, mas faz uma política partidária muito valorizada. Obrigado. Tá? Professor Cunha. Eu acho que o ouvinte, no momento que ouviu falar em caçado, não posso deixar de perguntar para o André sobre o assunto, né? O que tu me diz, André, desse ingreso da gurizada? Vereador Cristiano, vereador Rubinho, tempos de casa criados dentro do PP, tomaram uma posição e o partido entende que fez a sua cassação a nível municipal e pede que seja considerada a nível estadual. Na realidade, é a primeira vez que eu falo sobre o assunto, eu não fui procurado pelos mesmos também para falar sobre esse assunto. Mas eu acho que os guris estão numa crescente diferente. Eles estão se perdendo a cada ato que acabam fazendo e muitas vezes falando coisas que atingem a eles mesmos. Eu falo, quando me perguntam sobre esse assunto, que o partido aqui local, os progressistas teriam expulsado eles por terem votado contra o PT. Eu sempre digo que não foi desta forma, da minha visão, André Aguiar, não foi por isso. Foi porque desde o primeiro momento, a todas as conversas, todas as falas, as publicações, a indução do processo, mesmo sendo o tal projeto IPTU inicial, as conversas que foram chamados para dentro do partido, para discutir, para ouvir, foram que votariam contra a situação. E com isso levaram muitos progressistas a também, que não eram conhecedores do projeto, realmente não é bom o projeto no momento, porque os 4 estão falando a mesma linguagem, fizeram documento e tudo. Tudo bem que tem emendas depois, isso aí são outras situações, mas as emendas são discutidas na hora, não ouvidas, não, tipo assim, não é criada uma coisa, agora eu vou ouvir o que o pessoal fala, se é bom vou pesquisar, não, eu tenho que tomar uma decisão na hora. E eu acredito que a decisão tomada na hora, para eles não foi contingente com o que o partido vinha pregando. Né? Porque também foi colocado em cima deles aquela situação, uma esperança de que isso ainda fosse prorrogado um pouquinho mais, porque agora vai ter alguns reflexos. E eu tenho a minha posição e estava preparado para ir
para um debate, e eu ainda não votaria naquela situação se tivesse sido chamado, porque nenhum projeto anterior, nem esse, que agora também tem um cadastramento real da situação da sua casa, da sua casa e da minha. Até porque aquele estudo realizado por aquela empresa é extremamente superficial, sem um conteúdo real, fático, é uma abstração. Como eu disse ao governo, e o professor Cunha testemunhou na sala de espera aqui dos nossos estúdios, eu referi, por esse valor cobrado, R$35 mil, o resultado será vergonhoso. E foi. E então, dentro desta posição, então, por isso eu dizer assim, ó, estudar a situação, criar um fato, para dizer, bom, agora ainda não está na hora de votar, vamos criar mais uma situação aqui, porque a gente quer ter a coisa concreta, independente se for para grande, pequeno ou não, é para Canguçu, regulariza também, faz outras formas do que tudo que está errado regularizar para entrar também recursos. E eu acho que foi nisso que os guris se perderam, eles têm a defesa deles. Eu vejo, assim, ó, que dentro dos progressistas, aqui em Canguçu, conversando com muitos, não tem clima hoje, tá? Não tem clima deles, mesmo que se expliquem, né? Não tem clima deles se manterem, e isso é uma questão de diretório, que o diretório está andando, está na questão estadual, cumprindo os regimentos que tem que cumprir, vai ter a defesa deles, vamos ver o que o diretório estadual vai decidir, mas mesmo, hoje eu vendo dessa forma, mesmo, e isso aqui está gravado e vai continuar pessoal vendo, ele sendo, digamos assim, o diretório diga, não, vocês continuam como progressistas, aqui no sistema local está sem espaço hoje. Devido a várias situações e respeito. E respeito a posição deles se acharem o contrário. Mas eu estou falando aqui de coração e da forma. E falo com profissionalismo essa situação, porque eu sabia que um dia desses podia chegar essa pergunta. E deixa agora, como diz o doutor aqui, o doutor não teve nem direito à defesa. Os guris estão tendo direito à defesa a nível estadual. Isso também é democracia, né? E como está dizendo, agora, usar todas essas forças tinham que ser usadas para o crescimento do teu município, não para ficarem de bibibi. Essa é a posição. Peixoto, nos oferece um mate para o nosso convidado, são 17h43. Um abraço para Vera Martins da Cunha, que está nos ouvindo. Eu vou registrar aqui um convite para enterro. Filho Gustavo Martins Duarte, irmãos Vidal Nunes Duarte e esposa Maria Lueci Borges Duarte e filhos. Verlandis Basílio Duarte e esposo. Jacinto Basílio e filho. Rubinei Lopes, Neco, e demais familiares do inesquecível pai, irmão, cunhado e tio, Antônio Carlos Nunes Duarte, falecido aos 75 anos de idade. Convidam as pessoas de suas relações e amizades para assistirem aos atos de encomendação e sepultamento deste ente querido, a realizarem-se amanhã, dia 15, às 10 horas, saindo o féretro da comunidade Menino Jesus, no Paraíso, 3º distrito de Canguçu, para o cemitério dos Goulart, na mesma localidade. Pelo comparecimento, a família antecipa agradecimentos. O féretro está a cargo da funerária Santo Antônio. Registramos com muito pesar o falecimento do Antônio Carlos Nunes Duarte, nosso conterrâneo, lá do 3º de Canguçu, e manifestamos as condolências de toda a equipe do Encontro com a Verdade, aos familiares, aos amigos enlutados. Professor Cunha. Padre, fora essa questão política, temos também uma vida, como o Claudio Omar já colocou, multifacetada. Tem um programa de rádio, tem um trabalho particular que tu desenvolve. Fala, não precisa eu explicar, fala disso para nós. Na realidade, eu faço esse trabalho de professor
questão de rádio. No rádio ele tem um ouvinte cativo, né? É Odílio e Flores da Cunha. Isso mesmo, o tio Odílio, né? O tio Odílio morava do lado da casa da minha sogra que eu morava, e quando eu precisava ele tinha uma Belina azul, então nós entrava para dentro daquela Belina e ele não dirigia muitas vezes, e era eu que ia, só com a cabecinha para fora ali, né? Inclusive para levar para o hospital. Então eu tenho uma consideração, e a vozinha, vó Maroca, sempre, e uma das únicas benzedeiras do nosso município de Canguçu, que muito eu agradeço toda vez que eu precisei, minha filha, meus amigos que eu encaminhei, daquele jeito simples, tranquilo, uma dorzinha de barriga, vamos lá. É bom ter ainda. É muito verdade. bom. E aí eu fazendo essas outras funções, como radialista, professor, faço parte hoje do Conselho Municipal, comecei a minha rede social a brincar de fazer umas lives. E acabei as pessoas tendo uma curtição, duas, daqui a pouco a questão das visualizações, que é o que eu mais acompanho, começou a crescer. E aí eu fui chamado por algumas empresas, e ainda sou chamado por algumas empresas, e estou me cuidando, academia, meu tratamento, né? A minha casa, montando partes da minha casa, com este serviço que a internet me possibilitou. De não ter vergonha, de chegar e falar, conversar, dizer para a pessoa, conversar naturalmente, sem muito protocolo, né? E eu tô agora mesmo, antes de vir para cá, recebi uma ligação, preciso do teu serviço, tal coisa, mas aquela coisa, quando eu vou fazer um serviço, eu tenho que acreditar, né? Eu não, porque daqui a pouco tu me convida para fazer outra na mesma situação, digamos, como é que eu agora estava numa academia dizendo que ela era a melhor, agora eu vou para outra dizer que a outra agora é melhor. Então eu tenho um certo controle, uma certa tranquilidade em relação a isso. E tenho feito muito serviço, sou tutor do Formação pela Escola, que é um governo, do programa do governo federal, e tudo que eu venho fazendo, eu venho aprendendo. Mas eu fico muito feliz assim, que eu tenha conseguido concluir a minha faculdade, a minha pós-graduação, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sem custo, só gastava para ir a São Lourenço, coisa que nós poderíamos ter tido aqui, a nossa UAB, a nossa Universidade Aberta do Brasil, e não temos por questões políticas que atrapalharam, infelizmente, que aí entra a politicagem, mas eu fiz lá e hoje eu sou pós-graduado em Gestão Pública Municipal. Então, fico feliz por isso, estou correndo atrás desses objetivos, né? Cada vez mais melhorar a questão da minha casa, e eu falava muito, Cunha, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, eu falo muito com meus alunos lá, é a questão de nós temos que falar política. Não a política partidária, mas temos que politizar mais muitas coisas. Eu fiz uma pesquisa, pré-pesquisa, assim, de conversa, antes das eleições e pós-eleições. E muitas coisas que nós conversávamos com os alunos, eles começaram a estar falando, mas eu achava que era assim, mas eu pensei que fosse assado. E muitas pessoas estão sempre naquela situação. Beleza. O que tu vai me dar depois? E eu conto um exemplo, só para encerrar essa partezinha, que quando eu fui vereador, uma pessoa me chamou, o Peixoto tinha concorrido comigo. André, gostei da tua fala. Muito bom. Lá em casa tem uns 14 votos para ti. Eu, muito obrigado, eu vou pegar teu endereço, eu vou lá para a gente conversar, pegar umas ideias, pegar o que tu traz aqui para mim levar lá, se eu conseguir ler. Beleza. Fiquei faceiro, marinheiro de primeira viagem. Não deu uns 3 minutos, o rapaz encostou do meu lado. Assim, seu André. Só que tem uma coisinha, eu tenho um banheiro para construir, e eu queria ver se tu me conseguia uns material de construção. Aí eu olhei para ele e disse, continuamos os mesmos conhecidos, mas eu vou continuar trilhando o que eu acho correto. Então, por aí eu acho que fica um exemplo... o embrião da corrupção. Da corrupção. O doutor falou isso daí. O embrião da corrupção. Isso é uma vergonha, isso é uma tristeza. Bom, estamos chegando para aquele momento que o professor Cunha não gosta. Eles que quando o programa aquece, termina. Mas a gente tem um pleito aí junto com a emissora para aumentar pelo menos uma meia hora. Vamos ver. São 17 horas e 50 minutos. Vamos dividir esse tempo. 3 minutos para o professor André fazer as suas considerações finais e depois 1 minuto para o professor Cunha e eu vou encerrar. Bom, em primeiro lugar, eu, como você disse, eu acho que o programa poderia ter mais tempo. Não que eu tenha muitas histórias para contar ainda, porque o chimarrão tá bom, a conversa tá bom e muitas histórias a gente podia contar que as pessoas te conhecem do outro lado. Te agradecer, doutor, pela oportunidade de
de estar aqui conversando de coração. Vamos futuramente conversar mais outras coisas que eu começo a buscar informações com outros, até porque a gente tem que se polir numa nova caminhada que a gente quer traçar. O Cunha, que quando eu secretário me deu muita força, conversou demais sobre assuntos, inclusive na mudança do sistema dos ciclos, tu sabe disso, que era uma barreira que nós tínhamos e eu consegui, conversando, mudamos na época da educação. O Peixoto, que me conhece há bastante tempo, e fizemos uma campanha que um botava dinheiro para o outro na gasolina para se repartir. Ia se quarteando e fazendo uma parceria. A Amanda, que escuta todo mundo que vem falar aqui, mas que com certeza a cabecinha dela já está fazendo assim, ó, porque tem que falar o correto, eu não posso ir só por um lado, tenho que saber escutar as duas situações. Agradecer a minha família, meus pais em Pelotas que vão assistir depois, certamente, aos meus amigos que estão me acompanhando agora pela rede social, ao pessoal do Morato, pessoal, todo mundo que me chama de uma forma ou de outra. Eu continuo sendo o mesmo André, mas pode ter certeza, eu estou começando uma nova caminhada, quero o melhor para o meu município, não quero chegar aqui a falar bonito e chegar na hora, não, já tive a oportunidade de mostrar para a comunidade que eu quero, e me chamar de qualquer ponta para poder colaborar. Essa é a minha intenção, continuo da mesma forma andando na rua, fazendo as minhas atividades, buscando cada vez mais tempo, agora minha filha buscando a conclusão da faculdade dela, e procurando sempre ajudar uma pessoa ou outra, né? Ajudar de que forma? Esses dias a pessoa precisou de uma ajuda minha, tal, olha, eu não tenho como te ajudar. Eu falei que aqui eu ia falar no programa. Minha amiga Rosângela, tu conhece, Cunha, está com a filha com problema de esclerose, nós estamos fazendo uma ação entre amigos, estamos buscando apoio, quanto tantos outros, né? Mas de saber que tu pode, assim, ó, eu não tenho dinheiro para te dar agora, mas eu tenho como andar e divulgar, né, as situações para poder colaborar ao próximo. Não só na hora ruim. Falasse rápido do hospital. Eu me lembro só uma questão do hospital, e não é mérito de ninguém, mas na grande greve do hospital, eu não tinha dinheiro para ajudar eles ali na frente. E eu tinha minhas férias para fazer. Eu tirei todas as minhas férias fazendo comida com o pessoal ali na frente, por amor, por carinho. Eu não pedi nada para eles. Mas a causa que eu podia ajudar no momento era assim. E é isso que eu devo continuar sendo. Atenção, mas na família. Muitas vezes eu tenho que me puxar a orelha. Tenho que dar mais atenção em casa, né? Mas a gente aprende que, de repente, a nossa passada aqui é tão rápida que a gente tem que deixar algo de bom para os que vêm depois. E muito obrigado de coração mesmo, doutor Cunha, Amanda, Peixoto, da oportunidade de eu estar hoje aqui. Não sei quando eu vou voltar, né? Mas de estar aqui conversando, o pessoal que está em casa nos acompanhando, e o pessoal que está nos escutando agora e que depois vai nos ver nos vídeos. Muito obrigado. Sempre vão ouvir do professor André. O sim, o não e o porquê. Muito bem, professor Cunha. Agradecer ao professor André dessa vinda dele aqui. Sempre é muito proveitoso ter pessoas que possam contribuir num debate qualificado. O programa tem esse objetivo, André. Ter essa calma de conversar, de discutir, de ouvir e dar voz às pessoas que precisam de voz. E Humberto Eco falou a respeito do Facebook que o Face dá muita voz a pessoas que não têm o mínimo de senso. Nós entendemos que democraticamente tem que se ter voz, mas as pessoas precisam de ter responsabilidade. Tu tens responsabilidade no que faz e no que fala. Isso é muito importante. O programa tem esse objetivo. Acho que vem cumprindo ele com determinada facilidade, que a nossa comunidade tem bons nomes para isso, né, programa? É verdade. Então isso facilita a nossa proposição. Nós ainda vamos descobrir a influência do peixe-rei na plantação da batatinha. E isso é uma tese que nós estamos desenvolvendo. Faz quase 20 anos que eu e o professor Cunha trabalhamos nessa Tá tese. bem. Nós vamos fazer uma publicação dentro em breve. É mais ou menos um tempo medido assim pelo tempo dos dinossauros. Uma coisa pouca. Os ouvintes, muito obrigado pela atenção e fico feliz. E amanhã nós temos festival de bandas da Escola La Salle. Eu tenho que passar lá na cozinha. E é verdade, me contaram isso. Às 14 horas, no ginásio municipal, aproveitamos para convidar os ouvintes. Já temos bandas de Pelotas, Santa Vitória do Palmar, Arroio Grande, Erval, Morro Redondo e Capão do Leão. São 15 bandas que se apresentarão no festival.
convite a toda a comunidade. Obrigado. Perfeito. Vamos aqui rapidamente registrar o João Ari Suenso, nosso estimado amigo, referindo que foi muito bom o programa. O Silvio Neutzling, vereador Silvio, também referindo, nos dando parabéns, dizendo para te ligar para ele hoje. Ah, tá bem. Tá? E o Fábio Lousada dizendo que está em Brasília ouvindo o nosso programa. A respeito do que tu falaste da família, tem um dito calabrês que eu sempre refiro. Um homo que discura de família não é um homo de veritas. Concordo plenamente com o que tu dizes e traduzo, embora seja fácil de entender, um homem que não cuida da família nunca será um homem de verdade. Segue assim, meu amigo. Obrigado. Segue iluminado. Nós te queremos muito bem e desejamos toda a sorte do mundo para ti. Canguçu precisa do teu sangue, da tua garra, da tua determinação e, acima de tudo, da tua competência. Um abraço. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente.